Olá, crianças! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, para mais uma aula do livro Aprender Sempre, de Língua Portuguesa, volume 3. Vamos fazer as páginas 5 e 6, sequência didática 1, textos artístico-literários, um patrimônio cultural. A aula de hoje é a aula número 3, comparar para compreender. Essa aula é uma complementação e uma continuação das aulas sobre parlenda e trava-línguas. São aulas complementares para ver se vocês realmente conseguiram saber as diferenças entre os dois textos. Mas, antes de continuarmos, não se esqueça, veja esse vídeo até o final para você conseguir fazer a atividade toda. E também, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma aula. Vamos lá? Aula 3, comparar para compreender. O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas irão classificar alguns textos como parlenda ou trava-língua. Então, crianças, essa atividade, nós temos 4 textos aqui e nós vamos separar esses textos classificando se eles são parlendas ou trava-línguas. Também deverão compará-los e pensar nas semelhanças e diferenças entre eles. Número 1. Leia os textos abaixo e classifique-os como parlenda ou trava-língua, ligando a coluna dos textos com os gêneros correspondentes. Então, aqui, crianças, nós temos 4 textos. Eles são parlendas ou trava-línguas. E aí, nós vamos fazer a leitura de cada um deles e então vamos ligar se ele é um trava-língua ou se ele é uma parlenda. Precisamos sempre lembrar das características de cada texto. Por exemplo, o trava-línguas, ele faz exatamente isso. Ele é um trava-língua. Ele tem várias sílabas com som muito parecido, o que faz a gente enrolar a língua quando vamos fazer a leitura do texto. A parlenda, ela já é um pouco diferente. Ela tem uma sonoridade. Ela é como se a gente estivesse recitando uma história ou uma música, né? Então, a parlenda, ela serve para divertir e o trava-línguas também serve para divertir. Então, nós temos diferenças e semelhanças. A parlenda também tem rimas e versos. O trava-língua também tem versos, mas nem sempre ele possui rimas. Então, vamos à leitura do primeiro texto e classificar se ele é um trava-língua ou uma parlenda. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. 1, 2, 3. Crianças, vejam que esse texto não é difícil de fazer a leitura. Ele não tem várias sílabas iguais ou com som parecido. Ele tem versos e tem muitas rimas. E quando a gente lê o texto, é como se nós estivéssemos recitando. Então, nesse caso, esse texto não pode ser um trava-língua, porque ele é fácil de fazer a leitura. Nós não precisamos falar ele rapidamente. Então, ele não é um trava-língua. Consequentemente, ele é uma parlenda. Então, vocês vão ligar esse texto à palavra parlenda. Vamos para o próximo texto. Se percebeste, percebeste, e se não percebeste, faz que percebeste, para que eu perceba que tu percebeste. Percebeste? Vejam, crianças, que esse texto é diferente do primeiro. Ele também tem os versos,
Porém, ele tem muitas sílabas que têm o som igual, quando não parecidos ou até mesmo de escrita igual. Então, esse texto, se nós formos ler ele rapidinho, nós vamos enrolar a língua. Então, esse texto seria o quê? Um trava-língua ou uma parlenda? Isso mesmo. Esse texto é um trava-língua. Por quê? Porque ele fica difícil de ser lido quando nós falamos ele muito rápido. Vamos para o próximo texto. Um ninho de carrapatos cheio de carrapatinhos, qual o bom carrapateador que o descarrapateará? Vejam, crianças, que nós temos outro texto com sílabas parecidas e também bem difícil de falar se nós formos ler rapidinho esse texto, né? Então, esse texto aqui, ele não tem as rimas, mas ele também tem versos. Porém, quando nós fazemos a leitura dele, ele enrola a nossa língua. Então, esse texto vai ser o quê? Um trava-língua ou uma parlenda? Acertou quem disse que ele é um trava-língua, né? Ele é um trava-língua, ele enrola a nossa língua quando vamos fazer a leitura. Próximo texto. Hoje é domingo, pede cachimbo. O cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Vejam que esse texto já não enrola a língua para ser lido. Ele tem várias rimas e versinhos que nós lemos fazendo um recital. É como se saísse um som, uma música da leitura. Então, esse texto, ele é um trava-língua ou uma parlenda? Parabéns! Ele é uma parlenda. Então, nós ligamos 2 textos na parlenda e 2 textos no trava-língua. Agora, vamos para a próxima lição. 2. Em roda, reflita com seus colegas e professora sobre as diferenças e semelhanças entre as parlendas e os trava-línguas. Complete o mapa duplo de bolhas da seguinte forma. Nos círculos centrais, que são esses brancos, escreva o que as parlendas e os trava-línguas têm em comum, ou seja, em que eles são parecidos, o que eles têm de igual. Nos círculos à direita, esses cor-de-rosa, registre as características específicas das parlendas. Então, aqui nesses 2 círculos da direita, que são os cor-de-rosa, nós vamos colocar características apenas das parlendas, que não tem no trava-línguas. E nos círculos à esquerda, que são os verdes, o que pertence apenas ao trava-línguas. Então, vamos fazer o quê? Do meio são características que os 2 têm parecidos ou iguais. Aqui do lado direito, no cor-de-rosa, nós vamos registrar apenas características das parlendas. E do lado esquerdo, que é o verde, apenas características do trava-línguas. Então, vamos lá, vamos fazer juntos. O que é que o trava-línguas e a parlenda têm em comum? Todos 2 são divertidos, eles servem para divertir, para brincar, para fazer brincadeiras e desafios, né? Então, eles são divertidos. E o que mais? O que mais que tem no trava-línguas e nas parlendas em comum? Os 2 têm versos, né? Eles são escritos em versos, todos 2, tanto o trava-línguas quanto as parlendas. Então, essas são características
dos dois gêneros de texto. Agora, nós vamos ver quais são as características do trava-língua. A primeira característica, desafio para falar rápido e corretamente. Então, o trava-língua ele tem aquele desafio de você não enrolar a língua quando for fazer a leitura. O que não tem na parlenda. A parlenda não precisa enrolar a língua para fazer a leitura. E os trava-línguas, todos eles têm essa característica. Próxima característica do trava-línguas. Tem muitas sílabas com sons parecidos, né? Então, o trava-língua, ele tem sílabas e palavras com sons muito parecidos ou até mesmo iguais. Então, essas são as duas características mais fortes do trava-línguas. Ah, professora, tem várias outras características. Ok, mas essas duas são as mais recorrentes, as que a gente conhece mais. Se você conhecer mais características, pode acrescentar mais círculo aqui do lado esquerdo e escrever essas características também. Agora, vamos para as características das parlendas. Elas têm rimas. As parlendas, como a gente lendo uma parlenda, a gente está recitando, então normalmente as parlendas têm rimas. Uma palavra rima com a outra e assim vai costurando o texto. Outra característica bem forte da parlenda é que elas contam uma história, né? Elas contam uma história, elas servem para que a gente faça uma recitação de uma história, de alguma coisa que está acontecendo, né? Então, a maioria das parlendas também conta uma história. E se você achar mais características das parlendas, podem escrever muito mais se vocês conseguirem encontrar. Então, por hoje, gente, essa é a nossa aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal da professora Adriana Stella.